Estou aqui, Deus, quero te ouvir. Eis-me aqui, Deus, preciso de ti. Fala comigo. Sedento estou de ti, Deus. Vem sobre mim, eu quero mais de ti. Vem sobre mim, eu quero mais de ti. A tua presença Tô conseguindo achar o cheiro. é o que eu mais quero. Deus, minha alma anseia por ti. Enche-me, enche-me. Estou aqui, Deus, quero te ouvir. Eis-me aqui, Deus, preciso de ti. Fala comigo. Já tá. Ela tá aqui já, amor. Sedento estou de ti, Deus. A tua presença é o que eu mais quero. Obrigada. Deus. Tô aproveitando, enviando o aviãozinho, chamando a turma pra se chegar. Hoje é sexta-feira, hoje tem live. Ao som da voz da minha mana Lília Rosa, cantora Lília Rosa. Nós estamos aqui só chamando as pessoas. É o que eu mais quero. Aproveita aí, gente, vocês que já chegaram, vai mandando aviãozinho, vai chamando mais gente. Por ti, enche-me, enche-me. É o que eu mais quero, Deus. Enche-me. Ó, tô só mandando aviãozinho, ó. Enche-me, enche-me. Meu filho chegou aí. Oi, filho. Beijo, Felipe. Deus te abençoe, viu? Oi, gente. Paz de Cristo. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira tem o quê? Live com a missionária Anaílde Silva. Estou feliz por mais essa oportunidade que o Senhor me concedeu. Hoje a sexta-feira tá nubladinha, né? Tá meio que o outro fala borocochô. Mas nós devemos dar graça por tudo. É assim que a Bíblia diz. Dê graça a Deus por tudo. Aí ele botou, Deus abençoe essa live, mãe 2. Um beijo, meu filho querido. Deus te abençoe. Minha mana Kátia tá aí. Oi. Pastor Ademir também. Deus abençoe. Obrigada aí por estar aqui conosco. Gente, envia a setinha do bem. Convida mais gente. Hoje eu vou receber uma menina. Eu posso falar que é menina porque eu conheço ela desde pequenininha, né? Mas é uma menina de Deus. Uma menina de Deus. E eu sei que Deus tem algo todo especial para falar conosco nessa tarde. Nós vamos conversar um pouco sobre Raabe. Vamos falar sobre Raabe, né? É uma passagem que poucas pessoas falam, mas essa semana, na terça-feira, na nossa oração da terça-feira, a irmã trouxe a palavra sobre Raabe, foi lindo. E eu sei que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, a cada manhã, e com certeza Deus tem algo novo pra gente. Eu tô falando aqui, enrolando, pra você ir enviando a setinha, convidando mais gente, tá bom? Vale a pena assistir essa live. Esse hino que vocês acabaram de ouvir, né? Enche-me.
é da minha mana, cantora Lília Rosa. Nós estamos numa batalha para alcançar 20 mil visualizações. Então, eu conto com vocês para ir lá no YouTube da Central Gospel e procurar Lília Rosa, cantora Lília Rosa. E com certeza lá você vai, você curte, você comenta, você se inscreve e vai ser bênção, tá? Nos ajuda aí nessa batalha. Nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Hoje começo com a conferência Guardiãs do Lar na nossa igreja, na ADVEX sede. No caso vai ser para todas as ADVEX, né? Porque aí hoje vem gente de tudo enquanto é lugar. E a nossa igreja enche muito hoje. E vai ser bênção. Eu sei que Deus tem preparado surpresas para nós, né? Vai ser um momento único, né? Essa conferência. Nós louvamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pelas maravilhas, pelas oportunidades, né? E Deus tem sido muito maravilhoso. Eu já vou chamar Dona Michele, porque eu quero, né, já aproveitar o tempo. Gomes, bem-vinda! Adriane, né? Bem-vinda também. Olha ela aí, gente. Oi, a paz. A paz, meu amor. Que bom poder te ver. Eu fico muito feliz por você ter aceitado o meu convite. A princípio ela ficou, não sei, não sei. Eu falei, vai sim. Ainda dei um tempo, né? Pra se preparar, mas eu sei que Deus usa a Michele grandemente. Sou fã da mãe dela, né? Kátia, uma grande amiga. Tem um tempo que a gente não conversa, né? Porque agora a vida está mais corrida. A gente não gosta... Quando eu estava sozinha, a gente conversava muito, mas agora a gente quase não conversa. Mas eu tô com saudade de Kátia. Queria que você falasse sobre você, se apresentasse, né? Falasse da sua família, qual igreja você é. Fica à vontade. Ok. A paz, boa tarde para todos. Eu sou Michele, né? E tô muito nervosa, porque eu falei que eu ia ficar nervosa, não tem como. Eu sou casada com o pastor Davis, tenho 3 filhos, o Nicolas de 12 anos, o Larissa de 3 e a Aurora de 6 meses. Tô casada já há 14 anos. Sou evangélica desde o meu nascimento, mas já confessei a Cristo quando eu era criança, porque não basta só nascer no berço, né? Tem que confessar Jesus. E desde então nunca me desviei dos seus caminhos. Hoje a gente congrega na comunidade evangélica Shalom e tem sido um tempo de renovação, sabe? Mesmo que eu tenha por muito tempo estado no evangelho, parece que de alguns anos para cá que Deus resolveu me dar um sacode, sabe? Me dar uma acordada para eu poder atuar mais no seu ministério, né? E é isso que eu tenho feito hoje. Eu sempre cantei, segunda-feira eu fui até ministrar numa igreja, numa assembleia, eu estava contando, né, que eu sempre cantei porque minha mãe sempre me impulsionou para isso. Então, desde pequena, me colocava no conjunto, vai solar, vai não sei o quê, as tias faziam a mesma coisa. Vai, canta isso. Então, assim, eu pensei, esse é o meu chamado, é para isso que eu nasci, é isso que eu vou cantar. Só que passando, vai, canta, conjunto. Aí a igreja que eu tô hoje não tem conjunto, mas eu participo do Ministério de Louvor e tudo certo. E eu comecei a pensar assim, gente, eu acho que tem algo a mais. Acho que não é pra mim. Depois de 30 anos, eu pensei, acho que não é pra mim, não. Meu negócio não é cantar. E aí Deus foi ministrando no meu coração, sendo que anos atrás, quando eu era adolescente ainda, minha irmã tinha revelado que eu falaria da palavra, só que, tipo, eu esqueci. Inclusive, eu estou lembrando agora. Eu esqueci e ela já tinha ministrado isso, mas eu pensei, não tem como, porque eu acho que eu nasci pra cantar, quero ser cantora, aquela coisa, né? Mas não dá pra ser cantora, também não é pra tanto. Aí... Enfim, eu comecei a arder no meu coração que, tipo, não era só isso, tinha mais e mais. E eu pensei, ai meu Deus, não. Aí uns foram falando, David sempre me impulsionando, a minha líder da Rede das Mulheres também começou a me usar muito em cultos, nos lares, e foi me dando coragem também. Então, assim, foi todo um caminho que Deus foi afunilando até chegar onde eu tô hoje. E desse ano pra cá, acho que tem uns 5 meses pra cá, eu iniciei mesmo, assim, ao vivo, falando para mais gente nas lives, né, da Instagram da Mesa do Reino. Começou com meu esposo e veio outros parceiros, outras pessoas que estavam unidas no mesmo propósito,
também para participar das lives, e eu finalmente comecei em julho. E aí não consegui mais parar. Eu amo, mas eu sempre fico nervosa. Eu sempre fico com meu coração, parece que eu vou dar um infarto. Eu falei com minha sogra que segunda-feira, quando eu fui pregar nessa igreja, parecia que eu ia dar um infarto, mas eu fingi que tá tudo bem. Mas aqui por dentro eu tô uma explosão a ponto de. Mas Deus tem sido misericordioso na minha vida, tem me guiado, tem me dado muita sabedoria e entendimento de coisas que eu achava que nem tinha como. E só Ele pode fazer isso, porque eu pensava, não tem como, porque o David prega por muito tempo, ele já está acostumado. Então, assim, eu vejo ele e fico assim, não, olha só, meu marido, ele fala tão bem, ele, sabe, não precisa ficar lendo, ele tem uma memória de elefante. E eu fico assim, gente, minha memória não está boa, não consigo gravar tudo, Deus vai ministrando, tem que escrever, igual você. Fica escrevendo, 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 porque senão eu esqueço. Mas aí Deus tem colocado no meu coração que Ele atua de maneira diferente em cada vida. E a maneira que Ele atua em um não tem que ser a mesma coisa na minha. O propósito é o mesmo, mas a maneira se diferencia de um para o outro. E é isso, eu tenho me colocado à disposição de Deus, feito a sua vontade, e a palavra agora é um novo amor que nasceu em mim, e eu amo falar desse Deus, né? Mas ministrar, além de ser muita responsabilidade, tem me trazido muito mais para perto dele. E foi no momento das minhas dores que ele fez isso comigo. Ele me aproximou dele de uma forma incrível e me impulsionou para que eu estivesse aqui hoje. Que lindo. Ah, eu fiquei tão emocionada agora de ouvir. Muito bonito. Deixa eu te falar, esse nervosismo não vai passar. Sabe por quê? Porque nós não somos profissionais. Entendeu? Então passa. Só profissional que chega. Né? Não. Nós somos dependentes. Quando você é dependente, você vai sempre sentir esse friozinho na barriga. Ultimamente, eu sinto dor de cabeça. A minha cabeça fica doendo. Que dor de cabeça é essa, gente? Aí fica aquela dor de cabeça. Quando eu acabo de pregar, tô sentindo nada. Entendeu? E outra coisa, quando eu chego no púlpito também, que eu pego o microfone, já era. Acaba todo o nervosismo, é só mesmo o pré. Né? A tensão pré antes de pregar. Né? TPP, tensão pré para pregar. Né? E vem agora isso. Ficou ruim. Mas é por aí mesmo, sabe? Isso mostra a nossa dependência a Deus, né? Porque nós não sabemos tudo, né? Nós estamos sempre aprendendo, vivendo, aprendendo e morrendo sem saber nada. A verdade é essa. Essa semana também nós tivemos em Saquarema, né? Eu falei num encontro de mulheres, e a líder de lá, ela mandou um áudio para mim falando assim: a minha oração é que um dia eu venha falar como você. Eu dentro do meu coração, só Deus sabe. Porque eu tenho esse problema também, eu não guardo nada, eu tenho que escrever aquilo que eu te falei. Eu acordei hoje cedo, eu estou com duas missões essa semana para fazer, esse fim de semana, e aí eu acordei cedo, aí 5 horas da manhã eu já estava sem sono. Sara de Itaberaba, oi linda! Gente, saudade de Itaberaba, lá na Bahia, estive 2 vezes na Bahia. E ali, um beijo, Sara. E ali, eu estou dormindo, mas eu não estou dormindo, a minha mente está assim, sabe? Eu pensando na mensagem. Então, assim, vem aquela mensagem, eu tenho que levantar e escrever, porque se eu ficar deitada, quando eu acordar, eu não sei mais, sabe? Eu não consigo ligar os pensamentos, então eu já levanto. Às vezes eu já deixo do lado da minha cama um caderno e uma caneta, que eu já levanto escrevendo, entendeu? Eu te dou essa dica. Eu tenho mania de escrever muito. Se você vier na minha casa, abrir o baú da minha cama, tem assim de mensagens, porque desde a minha juventude que eu escrevo mensagens. Às vezes eu pego algumas, está amarelo, que o papel já está acabando, mas assim, mas inscritos que eu tenho da Rua 12, de pregadores, sabe, que eu tenho, de vários pregadores, eu gosto de anotar mensagens, eu gosto de anotar, de escrever assim, as coisas que eu acho interessante, né? Teve uma live que o David fez, que eu tenho ela, dos Salmos, é pena que eu não estou com a minha agenda aqui, dos Salmos, ele falou sobre um salmo, né, que eu estava querendo estudar sobre aqueles salmos, mas não estava vindo nada. Aí um dia eu estou mexendo no Instagram, tá lá o David. Aí eu falei, vou ouvir o David. Ele estava falando nos Salmos que eu tinha que estudar. Aí eu vou plagiar ele. Aí sai copiando algumas coisas, né? A gente copia, mas depois, quando você vai fazer, vem outras coisas novas, entendeu? Porque o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo, ele renova a nossa mente, né? E assim, é só tipo assim, um caminho, uma luz que nos dá.
E, né? Glória a Deus que temos pessoas, professor, né? Ele está aí. Um forte abraço deles, né? Sou fã também. Vou trazer ele aqui na live também. Eu estou pretendendo dar uma paradinha nas lives, porque no mês que vem nós estamos viajando para Florianópolis, né? Santa Catarina, o encontro das Irmãs de Jó. Nós vamos ficar, eu acredito, que uns 15 dias. Então, como já está no mês de novembro, eu estou pensando de fechar a live em novembro, né? E a gente ou retornar no ano que vem, né? Que o ano praticamente já acabou. Mas estamos orando, pedindo a Deus assim uma direção melhor. Mia, vamos falar hoje sobre Raabe, né? É interessante que Raabe, a Bíblia diz, né, que ela, com toda a história de vida dela, que eu sei que você vai falar isso, né, que ela era uma mulher improvável, né, e no final da história dela, ela vai parar lá na genealogia de Jesus, e a gente vai ouvir o que Deus vai te usar nessa tarde. Deixe-se derramar sobre as nossas vidas, que Deus te use com força, com poder. Vai lá. Amém. Eu ia até falar uma coisa que agora Deus falou. A primeira vez que eu preguei mesmo, sério, foi na conferência lá na igreja, né, dos adolescentes. Pregou eu e o David juntos, então foi muito especial. Eu vi fotos, não foi? E agora, essa segunda vez na Assembleia. Aí David está quase falando para mim que eu vou ter que usar o paletó daqui a pouco para os pastores puxarem meu paletó. Porque ele falou que eu falo muito. E minha mãe falou também que eu falo muito. Mas mulher tem isso. Não, eu fui fazer uma live com a menina falou assim para mim, 25 minutos. Menina, diante de Deus, Michele. Eu falei, 1 hora. Eu não percebi. E ela, eu falei, por que você não parou? Ela não dava para parar, não, estava tão bom. Eu falei, Jesus, eu falo, eu nem sinto. Tem sido difícil, mas eu vou tentar. Ele falou, às vezes é melhor não terminar o sermão me ensinando, né? Mas eu acho que eu tenho que entregar tudo, porque Deus me deu tudo. Não, mas a gente vai aprender. Qual o termômetro? Se você vê alguém, eu pelo menos sou assim, se eu vejo alguém levantando, eu paro. Mas ninguém levanta, tá todo mundo assim. Aí eu, vou continuar. Na segunda, a irmãzinha levantou. Da irmã de oração. Eu falei, eu já tô terminando, gente. Eu fui 3 minutos, acabei. Fiquei com muita coisa. Mas enfim, amém. Mas eu vou tentar ser sucinta aqui. Vamos lá. Vamos ler em Josué, capítulo 2, a partir do verso 8, para não ficar muito extenso. E diz assim, o título, Pacto entre Raabe e os espiões. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e rogou-lhes: sei que Yahvé vos deu esta terra e caiu sobre nós o vosso terror. E todos os habitantes destas terras estão tomados de pânico diante de vós. Porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, do outro lado do Jordão, a Seom e a Og, que destruístes completamente. Ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu, e não restou mais coragem nem ânimo em ninguém por causa da vossa presença. Porquanto Yahvé, o vosso Deus, é de fato Deus em cima, nos mais altos céus, e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me em nome do Senhor, que assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com compaixão a casa do meu pai, dando-me um sinal seguro, de que preservareis a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e irmãs, e de todos que lhe pertencem, e de que nos livrareis da morte por Israel. Até aqui. Falar de Raabe, assim, eu sempre admirei, sabe, essa mulher. Mas, assim, é difícil ver alguém falando. Sim. Eu e a Jéssica, da Zezé, iniciamos um livro, né, um programa de leitura juntos, como ser Mulheres Poderosas nas Mãos de Deus. Oi, Dani, paz. E aí a gente começou a falar sobre os improváveis, né, como ser uma mulher improvável, e usou Raabe. Falei, gente, aí, tipo, meio que me aprofundou ainda mais na história dela, me fez amar ainda mais e admirar a história dessa mulher. Aí quando você falou assim, falar de uma mulher, eu usei e falei, talvez Débora, que é muito bom falar de Débora. Né? Talvez Maria e Isabel, que eu amo também a história delas duas juntas. Uma outra vez a gente pode falar, já me convidando aqui, uma outra vez a gente pode falar. Você. E Raabe, aí você falou assim, eu falo de Maria Isabel ou Raabe. Aí eu fiquei, meu Deus, de quem que eu falo? Aquele nervosismo, né? Michele, espera só um pouquinho.
Chegou aqui a Graça, a menina que é responsável pelas minhas madeixas. Olha, Graça ajuda, gente. O Salão da Graça é aqui do lado da nossa igreja, na Rua Aimoré mesmo, na galeria ao lado da nossa igreja, de 1191. Um beijo, Graça, para todo mundo aí do salão. Bárbara, vou lembrar, as Bárbaras, que são duas Bárbaras lá, a Luísa. Um beijo para todo mundo aí, que Deus abençoe. Medite aí na palavra. Pode continuar, amor. E aí, Deus falou assim, ai, não sei, amor, você que sabe. Odeio quando ele fala isso. Aí ele falou assim, se fosse eu falaria de Maria Isabel, porque eu tenho mais intimidade. Aí, mas eu pensei, eu não quero falar, eu quero falar de Raabe, não sei. Ai, mas ele falou Maria Isabel e começou a vir aquela dúvida, mas Deus me direcionou e confirmou que seria Raabe, e aqui estou eu falando de Raabe. É difícil a gente ver alguém falando de Raabe, né? Porque as pessoas preferem, não sei se preferem, mas escolhem falar daquelas que teve uma vida mais, não, uma mulher direita, Débora, uma juíza, Maria, uma virgem, Isabel, uma idosa, esposa de sacerdote. Sabe, a gente sempre quer pegar os melhores exemplos para poder dar direção para o caminho de algumas pessoas e para nós mesmos, né? Só que Deus é tão bondoso e pensa em todos os detalhes que ele escolheu uma mulher totalmente improvável, como você disse, para poder ensinar pra gente que nós também éramos improváveis, sabe? Mas quando a gente encontra esse Jesus, reconhece o seu amor e confia nele totalmente, a probabilidade toda muda. E assim, é necessário falar de Raabe, sabe? Porque ela, através do estudo que Deus foi ministrando no meu coração, são vários ensinamentos que a gente pôde ver. Questão de fé, questão de coragem, questão de escolha, posicionamento, tudo que ela teve que fazer naquele tempo e que reflete em nós hoje. Então, assim, eu vou ler um pouquinho e vou falando, né? Sabe como é que é? Então, como eu falei assim, Raabe, dificilmente alguém se vê falando dela e alguém fala assim, nossa, mas por quê? Porque Raabe era tão rotulada. Por que que até hoje, lá na Bíblia, né, Deus escolheu colocar Raabe a prostituta? Sabe? Por que que essa definição para ela? Mas não é só isso. A gente pode pegar isso como um rótulo que colocaram para ela para identificar toda a história. Mas eu quis rotular ela como uma mulher de fé, uma mulher corajosa, uma mulher que permitiu ser transformada, altruísta, mãe de um homem que mudou também a história, que foi Boaz, que casou com Ruth, um homem ótimo. Olha a criação que essa mulher deu para ele. Aquela que está na galeria da fé. Como é que pode? Uma mulher improvável está na galeria da fé, junto com Abraão, junto com Sara, junto com tantas pessoas que, tipo, olha onde eu tô, cara. E aqui faz parte da genealogia de Jesus. Uma mulher improvável fazendo parte da genealogia do nosso Messias. Como é que pode isso? Aí eu vou começar falando sobre a improbabilidade. Improvável. Raabe era uma mulher totalmente improvável até ser transformada. Você consegue acreditar que Deus pode usar alguém independente do teu passado? Não só pode, como ele faz. Deus escolheu uma mulher totalmente fora do padrão para nos mostrar que o amor dele é para todos que nele crê e confiem em seus desígnios. Deus nos traz uma lembrança clara aqui, falando, ei, filha, os meus planos não são os seus planos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Deus não vê como a gente vê. Eu vejo graça e misericórdia nisso tudo. Todas éramos improváveis até confiar e conhecer inteiramente Jesus. Aí, tipo, a nossa improbabilidade hoje, sabe? Porque todo mundo se acha improvável em alguma área, em algum momento. Mas a nossa probabilidade hoje não nos impede de ser uma escolhida amanhã. A Raabe, né? Como ela tinha essa profissão e tal, ela provavelmente foi deixada de lado pelos familiares, pelos amigos, porque não era uma profissão honrosa, onde, eu tenho orgulho que minha filha é isso, sabe? Então, ela deve ser uma pessoa que se sentia muito sozinha. Então, eu imagino que ela era desprezada, já tinha entrado num loop eterno de que, hoje eu vou ser usada e vou ser jogada fora mais uma vez. Eu não tenho amor dos meus pais, eu não tenho amor de um homem, eu não tenho amor de ninguém. Mas ainda assim ela escolhia viver esse looping de destruição, de arrependimento, mas não conseguia sair disso até que aconteceu essa grande chamada, né? Aí eu penso, quando os espias ficaram na casa dela, eles estavam ali, né? E eles eram inimigos daquela terra, eram inimigos dela também. E ela escolheu, por tudo que ela tinha ouvido, escolheu confiar no Deus que eles serviam. Porque colocar uma pessoa que é seu inimigo dentro da sua própria casa
além de... Parece inconsequente, né? Parece louco. Como que eu vou colocar aquele que quer invadir a minha cidade dentro da minha casa? Só que ela se posicionou de uma maneira linda, que ela escolheu acreditar no Deus que aqueles homens serviam, e não neles, totalmente, sabe? Quando a gente acredita em Deus, a gente coloca até o perigo dentro da nossa casa, sabendo que a gente vai ficar em segurança. E foi o que ela fez. Ela deu a oportunidade desses homens estarem ali, salvou a vida deles, e ainda salvou a vida dela e da família dela. Só que família? A família que desprezava ela? A família que deixava ela de lado? Será que a gente está disposto nesse tempo a fazer esse tipo de coisa? A amar aquelas pessoas que nos maldizem, que fazem mal pra gente? A gente salvaria essas vidas, sabe? Às vezes a nossa família que nos rejeita. E Raabe mostrou que mesmo ela sendo desprezada, deixada de lado, ela, através desse amor de Deus, que já transbordava na vida dela antes mesmo dela conhecer esse Deus de verdade, ela permitiu que o altruísmo dela foi tão imenso que ela pensou, vou salvar. Ela podia falar, você salva só a mim. Eles iam de boa salvar. Mas não a mim, a minha mãe, o meu pai, as minhas irmãs, os meus irmãos. Então, tipo, a bênção, a promessa não pode ser só para mim. Eu não posso pensar só em mim. A gente precisa desaguar para que isso aconteça em outros. Porque nunca é sobre nós. É sobre ele. Mas vem em nós para transmitir para outros. E a Raabe fez isso. Ela não só salvou a vida dela, mas escolheu salvar também a vida da família dela. Uma família que era totalmente aquém do que ela fazia. E ainda assim ela acolheu. E é o que Jesus faz com a gente, né? Raabe nos mostra que a gente pode até ser deixado de lado, às vezes usado, jogado fora, seja em relacionamento, seja em amizade, às vezes até em ministério, porque isso acontece também na igreja, e muito, mas e por aí vai. Mas para toda dor existe um resgate. É o que eu entendi nessa parte, sabe? Para toda dor que Raabe sentia, ainda assim existia um resgate. Não permita que a dor do que fizeram com você te afaste do amor que vem de Deus. Porque é só com o amor de Deus que vai nos permitir amar uns aos outros, amar aqueles que nos odeiam, amar aquele que nos maldizem, amar aquele que não quer nada, que vira as costas pra gente. É só Deus que faz isso. Como você pode amar alguém que faz mal pra você? Não tem como. É só Deus que faz isso. E esse amor nos tira de um lugar de deixada para aquela que resgata. Porque muita gente coloca a desculpa de que eu fui deixada, então eu vou deixar também. Eu tenho meus motivos, eu tenho a minha justificativa para fazer isso. Não, você não tem. Quando a gente tem Deus, isso muda totalmente. O meu lugar de deixada me torna uma pessoa que vai curar. Eu preciso ser diferente. Raabe foi diferente. Ela era largada, mas ela resolveu resgatar quando ela fez esse resgate pela família dela. Porque a gente sabe, a gente parece assim, é muita falácia, não é. Mas quando a gente conhece o amor de Deus, a gente sabe que é possível. É possível fazer que a nossa dor não nos mate, mas que ela nos transforme, sabe? Porque nós não somos as nossas dores. Eu não sou a dor que eu carrego. Eu não sou a dor que eu tenho, sabe? O que acontece comigo nessa dor é o que vai transformar tudo, como eu me posiciono e como eu faço depois dessa dor. Escolhida para ser protegida. Se quiser falar, você fala, hein, Ná? Me ajuda. Não deixa eu... Eu tô aqui entusiasmada. Vai, fala de pedaço que eu vou falar. Escolhida para ser protegida. Tô só anotando. Deus tinha um plano para Raabe. Ele sempre soube que ela faria parte de uma grande história. Mas por que então escolher alguém que esteja nessa condição? Por que ele não escolheu uma mulher dentro dos hebreus? Por que ele não escolheu uma mulher perfeita? Aí Deus me ministrou em 1 Coríntios, que temos um spoiler aqui. Mas Deus escolheu que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Tá aí a resposta. O que é loucura para o mundo, para Deus é maravilhoso, sabe? É perfeição para Deus. Então seria muita doideira escolher uma prostituta para fazer parte da história de Jesus, mas loucura pra gente, para Deus não. Ele faz tudo certo. E sabe Deus que tem a sua maneira de... Você tá falando aí, eu tô pensando aqui. Raabe, a Bíblia fala, né, que ela era prostituta, como você mesmo falou, ela rotulada, né, como prostituta. Então eu acredito assim, os homens entraram na casa dela, entendeu? E não teve nada entre eles, nada. Porque aquela mulher, quando aceitou colocar aqueles homens dentro da casa dela, ela já estava movida pela fé. Mas aí eu mesmo fico me perguntando, quando eu leio a Bíblia, eu fico me perguntando. Naquela época não tinha WhatsApp,
Naquela época não tinha Facebook. Como é que a notícia chegou na casa de Raabe, né? Que Deus iria, que os israelitas, né? Que o povo de Deus iria dominar tudo ali, iria conquistar tudo, sabe? Ela ouviu, ela só ouviu, né? Alguém contou, a notícia chegou, sempre tem alguém que vai falar, né? E ela creu. Como você falou, ela recebeu um inimigo dentro da casa dela. Ela poderia muito bem agir de outro jeito, mas só que ela já estava movida pela fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando você crê na palavra de Deus, não tem como você continuar com a mesma vida que vivia. Ela era prostituta? Era. Mas com aqueles homens ela não conseguiu exercer como é que eu vou falar? A prática dela, entendeu? Porque ela ali já estava movida por fé, ela já era outra Raabe. Deixa eu abrir um parênteses aqui, vou só mandar um beijo para como é que é o nome dela que está aqui, que chegou agora, Jesus, esqueci o nome dela. Arlete, Deus abençoe, minha linda, lá de Saquarema, que Deus abençoe, obrigada aí pelo carinho. O David está só assim, ó. Então, assim, deve ter uma babando, deve ter alguma toalhinha aí perto do David. A mãe também já está aqui. Mas é lindo. E você falando, no caso, muito lindo isso que você falou, que eu anotei aqui. Ela pediu para sua família, né? Porque tu vê que por aí a gente vê que ela não tinha marido. Porque ela não falou no marido, né? Sim. Ela pede pela mãe, pelo pai e pelos irmãos. Então, ela realmente deveria ter uma vida, né? A casa em cima do muro, ali, né? Que era um local de passagem. E ali ela vivia disso, só que ela ouviu e ela creu. A fé faz toda a diferença na nossa vida, né? Quando eu leio a história de Raabe, realmente é um exemplo de fé e de coragem. Aí, como você bem falou, por que Raabe? Mas Deus ama os improváveis. Deus ama usar aquele que a pessoa olha e fala assim, não sabe nem falar Michele? Michele não sabe nem abrir a boca direito. Tudo quietinho. Mas é você que Deus quer. É você que Deus separou. Ah, Nailde, já falaram para mim. Ai, a sua voz é tão fina. Mas sou eu que essa voz fina que Deus chamou. Entendeu? Então vamos lá, vamos fazer a obra. Não importa, né? Vamos fazer a obra. E linda que Raabe creu. E por ela crer, ela salvou tanto a vida dela quanto da família. Então, as bênçãos de Deus, por causa da nossa obediência, por causa da nossa fé, alcançam a todos que estão à nossa volta, né? A Kátia botou, a fé movimenta o coração do homem. É verdade, é verdade. A história de Raabe poderia ter sido diferente, né? Se ela não cresce, né? Poderia ter sido diferente dos homens entrar ali e simplesmente ir embora e ela iria ser derrubada junto com a muralha, porque a muralha ia cair. Já estava decretada, né? Mas ela creu. E aí continua falando, porque eu sei que você vai falar mais coisa. Me segura, você faz um sinal assim, ó, mexe no cabelo quando tiver que acabar. Não, vai, manda ver, manda ver. Deus tem sua maneira de trabalhar e Ele ama impossibilidades, que foi o que você acabou de falar. Eu imagino Deus pensando assim, eu preciso colocar uma mulher para fazer parte da história de Jesus, eu preciso dar uma importância. E aí todo mundo na expectativa, conjecturando, né? Todo mundo na expectativa assim, ele vai escolher aquela ali, porque aquela ali, né, não sei o quê. Não, aquela lá. Aí ele vai falar assim, Raabe. Aí o povo deve ficar pensando, o quê? Raabe? Tem como não? Que isso, ainda faz assim aquela cara feia assim, ó. Não, mas Deus... E Deus falou, vai ser Raabe. Aí Marlene está falando assim, Deus pode mudar a nossa história. É verdade, minha linda. Ele pode. Continua. É isso que eu ia falar agora. E dá uma diferença nas nossas vidas. Deus nos escolheu. E quando a gente fala da escolha de Deus, é muito lindo, porque a gente pensa assim, eu aceitei Jesus. Não, na palavra de Deus diz, João 15,16, não vos escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Deus nos escolhe. Isso é muito lindo. Ele viu quem a gente era e mesmo assim escolheu nos amar. Ele sabia que entregaríamos seu filho para a morte, mas ainda assim entregou o seu unigênito para que se tornasse primogênito de muitos irmãos e nos considerou como filhos, né? Nós somos filhos.
após Jesus vir ter sido entregue, virou nosso irmão mais velho. E quem são? Nós somos esses irmãos. Nós somos alcançados por esse amor. E é só por isso que estamos aqui. Por causa dessa entrega que Deus fez por amor a nós. Ele escolheu a nós e entregou o seu filho por isso. Isso é a coisa mais linda que existe. Assim como o Raabe, Deus tinha um plano para nós. Ele tem um plano maior. Um plano maior e melhor, muito mais do que a gente pensa. E a gente precisa estar disponível e atentos para o seu chamado. Porque uma coisa que Raabe estava era atenta. Porque na palavra de Deus diz que todos ouviram, não foi só para ela não. A cidade toda ouviu. Todo mundo ficou espantado, todo mundo ficou com o coração esmorecido, com medo. Mas ninguém tomou a atitude que ela tomou. Ninguém fez o que ela fez. O pessoal preferiu ficar com medo e seguir a sua vida. Ela não, ela se posicionou, ela foi diferente, ela escolheu viver isso, sabe? E eu acho incrível. Resgatada por Deus. Raabe foi resgatada. Deus diz assim para nós. Pois há um Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Ele se entregou a si mesmo como resgate por todos. A palavra todos é bem clara. Foi por mim, foi por você, foi por todos nós, foi por Raabe. Ah, mas Jesus nasceu bem depois de Raabe. Não tem nada disso, porque na eternidade, a eternidade não tem ordem cronológica. Verdade. Então, quando Jesus morreu, ele morreu também por Raabe, ele morreu por quem veio antes, ele morreu por quem veio depois, ele morreu por todos, todos. E fala de eternidade, é o que a gente vive, a gente já vive uma eternidade, não tem tempo. Ah, eu ainda vou viver, não, a eternidade já existe, ela sempre existiu, não tem início e não tem fim. Aí eu pesquisei sobre resgate, né? Resgate quer dizer ação ou efeito de resgatar. Libertação do local em que se estava preso mediante a pagamento de uma quantia. Libertação do local em que se estava preso mediante pagamento de uma quantia combinada. Aí 1 Coríntios 6:20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Olha só, resgate. Você precisa pagar por esse resgate. E a Bíblia fala que nós fomos resgatados, nós fomos comprados por um alto preço, preço de sangue, sabe? E Deus foi ministrando no meu coração, eu falei, nossa, gente, Deus é muito inteligente, porque, tipo, jamais pensaria nisso. Ele vincula tudo, sabe? E eu acho muito incrível a maneira que Deus trabalha. Estávamos presos no pecado. E para nos tirar desse cativeiro, ele pagou por um alto preço, o preço de sangue. Ele deu a vida dele para nos resgatar das mãos do inimigo. Ele se doou por mim e por você. E que amor é esse capaz de dar a sua própria vida, né? E nele nós somos libertos do pecado, libertos de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que nos rotulava. Ele nos faz ser libertos de tudo isso para nos dar uma vida nova, para nos dar transformação. Glória a Deus. Tô quase terminando ainda, não puxa Já? o paletó. Começou Não, agora. nada. Outro ponto é, ela recorre à sabedoria e não à força. A Bíblia relata que Raabe recorreu à sabedoria e não à força. E tá a gente aqui querendo lutar o tempo todo com a força dos nossos próprios braços. Toda vez que a gente faz isso, a gente quebra a cara. Pode ter certeza que o que Deus tem pra gente, a gente só pode vencer por intermédio dele. Não tem como a gente vencer pelas nossas forças e falar que foi Deus. Não tem como, Deus nem permite. Tudo que a gente faz é necessário que ele esteja. Não tem como, até porque eu nem quero. Se ele não for, nem quero ir. Você quer ir sem ele? Deus me livre. Então, assim, não é pela força dos nossos braços, sabe? Então, eu entendo que Deus entregou uma porção de sabedoria a essa mulher de modo que a fez entender que não tem como contender com o nosso Deus. Os meus ensinamentos podem até me levar a seguir uma religião, a religião dos meus pais, que era o que ela poderia fazer. A lei pode exigir que eu obedeça a todos os estatutos, mas o Deus de Israel, aquele que é o Deus que está nos céus e na terra, que venceu todas as batalhas, que abre o mar vermelho e faz o povo passar seco. Essas coisas são maravilhosas, são grandes demais, eleva a qualquer nível de conhecimento. Então ela conhecia tudo que foi apresentado a ela já sabia. Ah, porque eu conheço a religião dos meus pais. Ah, porque eu conheço as leis que me instruíram. Ah, porque eu sei, mas ainda assim, isso tudo é só conhecimento. Ainda assim, Deus me deu uma sabedoria tão grande que ele me faz entender que isso daqui não se compara ao que Deus é.
ao que Deus faz, sabe? Então, assim, ela parece ser por noções básicas. Ah, eu vou escolher um Deus que venceu todo mundo, que destruiu os reis de lá, que abriu o mar vermelho, ou eu vou seguir a lei do homem? Sabe? E é isso que a gente tem vivido hoje. A gente tem preferido o quê? Obedecer a lei que os homens têm imposto, sabe? Porque o mundo hoje está assim, todo mundo querendo impor algo para você, e contra a sua vida, e contra a sua religião, e contra o que a Bíblia diz, querendo inutilizar a Bíblia, desvalidar a Bíblia. E a gente tem feito o que nesse tempo? A gente tem sido como Raabe, a gente tem se posicionado, a gente tem feito a diferença? Ou a gente tem escolhido ficar igual os outros que só ouviram falar? A gente sabe que os só ouviram falar, ficaram com o coração estremecidos e não fizeram nada. O que aconteceu com eles? Eles foram derrotados na batalha. Então, quem a gente vai ser nesse tempo, né? A gente deve seguir o mesmo viés. Não iremos nos prostrar perante as leis que vão contra os nossos princípios. Não vamos seguir o que a sociedade quer nos impor como se fosse o certo. Tomaremos uma atitude, nos levantaremos e com a sabedoria que vem de Deus, faremos menção do seu nome onde estivermos. Seja em cima de um muro, seja do outro lado onde não pode falar de Deus, seja onde estivermos, a gente precisa se posicionar. O que está acontecendo? A nossa integridade precisa estar pautada naquilo que Deus é. Precisamos ser igreja em todo o tempo. Acho que é o último ponto. Escolha e posicionamento. Tá correndo. A casa de Raabe. Vai devagar. Deus falou assim, fala devagar. É. Fala devagar. É porque Ele tá aí do lado? Não, Deixa eu ele ir do lado? não, ele agora ele tá, que ele veio aqui na área. Mas ele fala, amor, quando você fala devagar. Ela fala, não, porque eu fico com medo do tempo, é muita coisa e eu vou falar. Não, dá pra ficar tranquilo, vai. Vamos falar devagar. Escolha o posicionamento. A casa da Raabe ficava em cima do muro, mas ela escolheu permanecer firmada na rocha. Ela poderia até estar em cima do muro fisicamente, mas ela preferiu ficar firmada na rocha, que é Cristo. Quem somos nós nesse tempo? Qual posicionamento que estamos tendo mediante a tudo que está acontecendo? Somos filhos. E você está honrando seu pai? Eu estou honrando o meu pai? Sabe? Mesmo em meio ao perigo de morte, de cancelamento na internet, cancelamento de amizade, perdas, você está escolhendo ser um filho que revela o seu pai? Raabe assumiu um risco pelo que ela acreditava. Ela falou para o rei que os espias haviam ido embora. Ela deu repouso e liberou aqueles homens em segurança, homens esses que poderiam matá-la. Mas ela mesmo assim fez tudo isso porque ela cria no Deus daqueles homens. Ela não se escondeu, ela se posicionou como filha, antes mesmo de saber que tinha um pai. Ela nem sabia que tinha um pai, mas ela já se posicionava como filha. E a gente está sabendo que temos um pai e não estamos nos posicionando como filha. Muito lindo. Estamos preferindo nos esconder, nos calar, enquanto o mundo está gritando, o mundo está berrando o pecado, o mundo está gritando as coisas erradas. E a gente está preferindo aqui ficar calada. Sendo que Jesus já foi um belo de um exemplo. O que ele fez quando ele veio aqui? Ele não se calou em momento nenhum. Ele falou o que ele tinha que falar, ele trouxe a palavra de Deus, o reino, trouxe o reino pra gente. E a gente tem, Jesus é meu modelo. Foi até o que eu falei na outra live, mas é o meu modelo que eu posso seguir só nisso daqui. Nisso daqui eu não posso, não. Vai colocar minha vida em perigo, vai me deixar fora do meio social, vai não sei o que lá, vai fazer eu perder aquilo, outro, então eu vou me calar. E Raabe foi totalmente diferente. Em Romanos 8:18 diz assim: considero que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que de nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Como Raabe escolheu se posicionar, ela queria segurança para ela e para seus familiares, mas ela não imaginava que o plano de Deus era revelá-lo como filha dele. O mundo está aguardando que os filhos se revelem. Existe uma expectativa, a Bíblia fala dessa expectativa, sabe? A natureza clama por isso. E a gente, por que a gente não está fazendo, né? Por que a gente está parado ainda? Mas tem muita gente se levantando, mas ainda não são todos. Ainda precisa de uma grande movimentação para que a manifestação de Deus seja revelada. Agora é o último, Ná. Agora é. Creia. A Bíblia relata que Raabe creu apesar de pouco que se ouviu. Mas foi só ela que ouviu? Eu já falei disso, que todo o povo de Jericó ouviu falar de tudo que acontecera, mas só ela acreditou. Você até falou isso também no início. Ouvir, qualquer pessoa que tem uma audição consegue ouvir. Mas e crer?
crer que vai muito além do ouvir. O ouvir, ele te leva para o lugar de crer e te dá uma posição, te faz você se levantar e fazer alguma coisa. Crer é acreditar que é real, que é verdadeiro e de que tudo valerá a pena. Raabe depositou sua fé em Deus. Lembre-se disso. Todos ouviram, mas escolheram não dar crédito e com isso foram destruídos na batalha. Existe algo muito forte que é ligado a propósito, é o senso. Ter senso é ter prudência e percepção. E nós precisamos disso, precisamos entender que o propósito sempre será maior do que qualquer coisa. E que ele não inclui só a mim, ele inclui a outros. É geracional. O propósito sempre tem um legado. O propósito não é para ser cumprido aqui e acabar. Ele sempre vai deixar um legado, é para gerações. E então é necessário ter responsabilidade quando ouvimos aquilo que Deus nos possibilitou saber. Responsabilidade na escolha. Crer no propósito vai exigir que você nade contra a maré, que você faça o que nunca fez. Vai te exigir que você faça escolhas difíceis e cruciais. Vai te confrontar, mas vai te dar a visão de que Deus trabalha nos mínimos detalhes. Ele, como um ótimo Deus, faz tudo convergir para que o propósito se cumpra. Ele vai unindo todas as coisas para que o propósito se cumpra. Na vida de Raabe, que era a salvação e preservação da vida, interferiu positivamente na história do nosso Messias. Uma mulher que era improvável pelo seu ato, uma mulher que era improvável, mas pelo seu ato de fé genuíno, fez estar na galeria da fé. Uma mulher que não tinha um amor, restabeleceu a aliança com a família e teve a sua própria família. Só quem pode fazer isso é Deus, não tem ninguém mais que possa fazer. E na sua vida, o que tem sido improvável? Nessa tarde, Deus me trouxe aqui porque Ele tem um propósito para mim, para você, para todos nós. Ele chama a gente todos os dias. Todos os dias Ele chama, Ele nos ama, todos os dias, sabe? E a gente precisa ser resgatado e dar ouvidos para esse amor. Ouvir, crer e seguir firme no propósito de que Ele tem o melhor para as nossas vidas. Ele não, eu tenho falado isso direto porque Deus tem me trazido à memória. Não tem pensamentos maus, sabe? Mas pensamentos de paz, para lhe dar o fim que desejares. Sabe? Busca Deus de todo o coração. Se permita ser resgatada por Deus. A sua improbabilidade não pode te impedir de ser chamada filha de Deus. Deus te chama como filha. Deus me chama como filha. Ele sempre tem um futuro maior para a gente. Aí uma frase aqui que Deus me trouxe, eu ouvi da pastora, num devocional que faço com a pastora Thalita, que ela fala assim: Deus não se preocupa com o meu e o seu passado. Ele honra a nossa fé. E quem decidiremos nos tornar depois de sermos saradas? Quem seremos depois que fomos saradas? Sabe? Ele não está se importando com o que passou. O que passou, passou. Na palavra mesmo disse. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para o que estão adiante. Foi o que Raabe fez. Esqueceu do que foi para trás. Poderiam até depois falar assim, mas ela não é prostituta. Ih, minha filha, já foi. Agora sou uma mulher transformada, restaurada, renovada. Sou filha de Deus. Tenho uma família, tenho aliança com os meus, sabe? E ainda vou estar na genealogia de Jesus. Então, assim, só Deus que pode fazer essas coisas, sabe? O que passou ficou lá atrás. Esquecendo-me das coisas que foram passadas e seguindo para diante, que é o meu alvo, que é Cristo. Ele tem o renovo, tem o antes de Cristo, tem o pós-Cristo. Depois que a gente conhece Cristo, a nossa vida é totalmente transformada. Nós somos resgatados e libertos para o seu amor. E é isso, Ná. Lindo! Lindo demais. Que Deus abençoe você. Raabe, depois de ser rotulada, né, de prostituta, ela passou a ser missionária. Porque ela ganhou, né? Ela ganhou todos os seus familiares. Uma cidade que estava condenada. Mas Raabe mostrou, ó, tem esperança. Então, tá todo mundo desmaiando de pavor, o medo tá geral, mas eu descobri que tem uma saída. E ali, ela aceitou aqueles homens, escondeu, né? E foi, ele fez um trato, olha, vou botar, os homens vieram, nós vamos vir para destruir a cidade. Você coloca um fio de escarlate, né? Ou um fio vermelho na janela. Porque aí nós vamos saber que na tua casa a gente não pode entrar. Oh, aleluia! Na minha casa, na tua casa, tem a cobertura do sangue de Jesus. Aleluia. E o diabo pode até tentar, olha o que eu estou falando, tentar, querer tocar, querer destruir, querer acabar, mas ele não consegue. Porque nos umbrais das nossas portas, da nossa janela, tem a marca do sangue de Jesus. Isso é lindo, né? E ela
Para você ver, quando eu leio a história de Raabe também, eu fico pensando assim, meu Deus, que fé é essa, né? Até o fio de escarlate ela botou. As pessoas que passavam deviam falar, essa mulher é doida. O que essa mulher tá fazendo com esse negócio pendurado na janela? Ninguém sabia do trato que ela tinha, era ela e os espias, espia e ela. Sabe? Entenda você que o trato que você tem é com Deus. Sabe? O propósito que Deus tem é com você. É você e Deus, Deus e você. Às vezes as pessoas não entendem. Eu passo muito por isso. As pessoas falam que tanta Nailde fala nessa história dela. Todas as vezes Nailde tem que falar na história dela. Todas as vezes Nailde tem que contar. Mas, gente, é um trato meu com ele comigo, eu com ele. Porque eu sei que em todos os lugares que nós vamos, Deus quer falar com alguém. Deus quer abençoar alguém. E Raabe sabia que aquela marca que ela tinha colocado na janela, aquele fio lá de escarlate lá pendurado, era uma prova de que a família dela e ela seria salva. Gente, isso é demais, né? Quando eu leio isso que você está falando aí, né? Raabe ser improvável. Ela deve ter sido chamada de doida, né? De tudo, porque os espias ficaram escondidos, então ninguém sabia. As pessoas olhavam, passavam, olhavam aquilo ali, todo mundo com medo, né? E aquele fio pendurado na janela da casa dela. Ninguém entendendo nada. Mas só que depois o povo viu, né? Raabe foi salva. A família de Raabe foi salva, porque ela creu. Tem recompensa na fé. Tem recompensa quando você decide fazer diferente. Ah, tá todo mundo com medo, tá todo mundo com pavor. A cidade vai ser destruída. A notícia era só essa. E Raabe lá quietinha, porque ela cria no Deus, que assim como ela deu livramento, os homens iriam dar livramento para ela também. Nessa tarde, a palavra é essa. Talvez você se sinta improvável. Talvez você esteja aí me ouvindo e falando assim, pequei contra Deus, eu não tenho mais como me voltar para Ele, não tem como Deus olhar para mim. A mensagem que a Michele deixou aqui nessa tarde, pela unção do Espírito Santo, é essa. Nunca é sobre nós, é sobre Ele. E Ele está te falando que te escolheu, te colocou aqui para ouvir essa palavra, né? Ela botou assim, para toda dor existe um resgate. Eu achei linda essa frase. Porque, às vezes, a vida de Raabe não deve ter sido fácil, né? Porque eles falam assim, mulher de vida fácil. Mas não é mulher de vida fácil, né? Essa vida de prostituição é uma vida terrível. Aquilo que você falou mesmo. Os homens não tinham compromisso. Chegava e ia embora, né? Só usavam ela e iam embora. Mas só que aqueles homens que foram naquele dia, que entraram na casa dela, entraram com propósitos diferentes, sabe? Porque eram homens de Deus. Onde a pessoa de Deus chega, as coisas mudam. Se você tem um ritmo de pecar, quando você conhece as coisas de Deus, você para. Você muda a vida. A fé entra, e quando a fé entra, renova tudo. Que o Senhor Jesus fale no teu coração. Que você receba esse Jesus dentro da tua casa. Que você receba essa fé no teu coração e entenda que há esperança para você. Não se sinta improvável, não se sinta, para mim não tem mais jeito. Não! Deus está te dando uma chance de você conhecer o caminho do céu. E nós estamos aqui, né, caminhando ao encontro de Deus. Aí ela botou uma outra frase também, quer ver? Eu não sou a dor que eu carrego. Show isso aqui. É lindo. Porque, assim, as pessoas têm mania de nos rotular, né? Eu estive fazendo um podcast essa semana e eu falei sobre isso. Teve uma época da minha vida que eu falei assim, Deus, eu não quero mais ser conhecida como, olha lá, aquela irmã que perdeu os filhos. Eu não quero mais ser conhecida assim. E aí, eu comecei a lutar contra isso. Porque eu acho que foi a irmã Arlete que botou aí, não basta só aceitar o convite, não. Você tem que tomar uma posição. E você também falou, né? Mas eu falei, Deus, eu não quero mais esse rótulo na minha vida. Eu quero ser conhecida como aquela mulher que passou por tudo que eu passei, mas eu venci. E hoje, quando eu recebo os convites, quando as pessoas fazem a apresentação, as pessoas falam isso de mim. Ah, irmã Nailde, olha, passou por momentos terríveis, mas ela está aqui, está firme. Aí é diferente, não é? E eu acredito que Raabe também, depois, quando ela foi retirada dali daquele lugar, né?
porque ela já começou a fazer parte do povo de Deus, ela foi para lá e já era uma nova história. O passado dela ficou para trás. E eu gosto de uma passagem bíblica que fala, né? Os teus pecados eu não me lembrarei mais. E tem uma outra passagem que fala assim, eu lançarei no mar do esquecimento. Aí a gente já gosta de aumentar um pouquinho, não aumentar na Bíblia, porque nós não podemos fazer isso, mas quando a gente fala assim, lançar no mar do esquecimento, ainda tem uma plaquinha assim, ó, proibido pescar. Ou seja, tá lá é para ficar. Deus não vai ficar te lançando em rosto. Não. Deus não vai ficar te cobrando toda a vida. Ah, você fez aquilo ali no passado. Não! Ele te oferece perdão. Ele te oferece vida nova. Ele te oferece uma nova trajetória. Ele te oferece uma nova vida com Deus. Essa é a mensagem, não é isso, Nil? É isso. Dá uma palavra aí só para finalizar, em agradecimento. Deixa Deus falar aí. Não, eu estou muito grata a Deus em primeiro lugar e a você. Eu te chamar de senhora, mas você falou para não chamar, né? Não, naquele eu tenho a tua idade. Igualzinha. Grata a você por estar aqui, né? É sempre bom a gente estar falando de Deus. Eu amo falar desse Deus. E como eu disse antes, tem sido uma graça incrível, sabe? Eu agradeço pela misericórdia dele de poder estar me dando essa oportunidade de falar. E eu te agradeço mesmo, foi um prazer, como você mesmo falou, me conhece desde que eu nasci, já tem um tempinho, entendeu? Fala mais sobre a minha idade ou sobre a sua. Tem um tempinho para você, imagina para mim. Então, e assim, é sempre um prazer, eu amo a sua vida. Obrigada. Eu amo compartilhar do amor de Deus, você sabe da admiração que eu tenho por você, não só pela dor, mas por toda a sua história. Eu sempre te admirei. E vou continuar te admirando, então que Deus te abençoe sua casa. Amém. Abençoe a todos que entraram nessa live, que ainda vão ouvir, que vocês sejam ministradas pelo Espírito Santo, que Deus fale melhor em cada coração. Mas a resposta é, nós não somos a dor que carregamos, e o que passou ficou lá atrás. Deus tem resposta pra gente, tem renovo, tem restauração. E Ele sempre tem planos melhores e maiores do que os nossos. Não deixe que a nossa improbabilidade hoje nos deixe de ser escolhida, porque nós somos escolhidos em Deus. A improbabilidade está lá atrás. Quando Deus nos chama, nos resgata, é porque Ele nos escolheu por amor e Ele tem algo a fazer em nós e através de nós. Sempre através de nós. Porque começa aqui, mas é para desaguar. Sempre é para desaguar. Raabe aconteceu nela, mas não foi para ela. Foi geracional, foi o que eu falei. É o legado que a gente deixa, sabe? O nosso propósito não é pra gente, não é para acontecer na nossa vida, não é por nós. O nosso propósito é geracional. Ele tem coisas grandes para fazer nessa geração. Então, que a gente possa se posicionar nesse tempo e fazer a diferença, assim como Raabe fez lá no tempo dela. Que a gente possa pegá-la de exemplo e ser uma Raabe desse tempo, não prostituta, mas uma Raabe transformada e restaurada, escolhida, parte da genealogia de Jesus, sabe? Ser tão importante, não porque eu sou importante, não, mas por fazer parte dessa história, da história de Jesus. Imagina só, você lá na eternidade, Deus falando, essa minha filha honrou meu nome, levou a minha palavra, fez a minha vontade. Gente, não tem. É para isso que a gente está aqui, para levar o evangelho do Senhor, para falar do seu amor com tudo que a gente tem. A gente precisa demonstrar Jesus onde a gente estiver. Verdade. Seja falando, seja calado, seja na roupa, seja... Isso aqui tem que transferir Jesus. A gente tem que espelhar Jesus o tempo todo. Então, que sejamos essas mulheres nessa geração. E que Deus abençoe todo mundo e as suas casas e famílias. Amém. Oh, meu Deus. Amém. Amém. Faz uma oração aí. Ora. Pai, quero te agradecer por esse tempo, por esse momento que estivemos aqui, Pai, falando mais da tua palavra, do teu amor. Obrigada pela sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade e fidelidade. Obrigada pelo seu amor que é tão grande e infinito. Pai, que o Senhor possa continuar nos usando conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Nos levante, nos posicione nesse tempo para fazer aquilo que o Senhor escolheu para nós. O Senhor tem um propósito para cada vida. O Senhor nos escolheu nesse tempo para fazer a diferença. Então, que nós possamos nos posicionar realmente, Pai, para fazer a diferença, não por nós, mas por Ti. Porque não é sobre nós, é sobre Ti. É sempre sobre o Senhor, Pai. Direciona nossas vidas. Tira todos os sentimentos de improbabilidade. Como a Naide falou, todo pecado, todo erro foi lançado no mar do esquecimento a partir do nosso arrependimento. Então, que em nome de Jesus, nessa tarde, as pessoas possam entender que o que passou, Deus esqueceu. O que nós entregamos a Ele, Deus já jogou no mar do esquecimento. O diabo
diabo que tem essa mania de acusação. Deus não acusa. Depois que somos perdoados, somos libertos e transformados para a glória dele. Então, em nome de Jesus, que todo sentimento que quer invalidar o teu amor e a tua presença na vida dessas mulheres e dessas famílias, eu te peço que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Fica conosco, fica com a nossa casa, esteja sendo sempre o nosso guia, esteja sempre à nossa frente, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Nick. Deus abençoe sua casa, Obrigada, abençoe você. você, seu esposo, Amém. seus filhos. A Aurora já está quase o tamanho da Larissa, né? Pelo jeito vai ficar vai parecer gêmeos daqui a pouco, né? Eu estava vendo as fotos. Que Deus abençoe e proteja as crianças, tá Amém. bom? Obrigada Amém. aí pelo carinho, obrigado por você ter aceito o meu convite. É. Fica com Deus. Né? Alguém puder tirar a foto aí, ó. Faz aí. Você também. Eu faço o print. Vai. Mas e você? Você não vai fazer o Não dá. Alguém faz, Nai, faz aí pra gente. Alguém vai fazer. Pronto. Deixa eu botar. Eu sou ruim de fazer essas coisas. Foi? Você é meio ruim de coração. Tá bom. Um beijo, Mia. Deus abençoe. Pode sair aí, tá bom? Um beijo. Tá. Tchau. Gente, que live maravilhosa, né? Glória a Deus, porque mais uma semana, né? Estivemos aqui, recebi minha linda Michele, uma menina, né? Que agora já é uma mulher, né? Mãe de filhos, já, e nós louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Nós vemos que a resposta de oração, eu sei que Kátia está aí assistindo, feliz de ver a sua filha, né? Falando tão bem das coisas de Deus. Que bom quando nós conseguimos, né? Fazer com que os nossos filhos entendam a realidade do Evangelho, né? Queira amar a Jesus, queira seguir a Jesus. E isso é muito bom, eu me sinto um pouco responsável também pela Michele, quando eu vejo ela assim, eu me sinto muito feliz. Obrigado, Deus, obrigado por honrar, né, a nossa vida e a nossa história. Muito bom falar de Raabe, espero que você tenha entendido, que você compreenda que assim como Raabe foi salva, porque ela creu, ela ouviu falar que o Deus de Israel iria tomar Jericó, iria destruir Jericó. Aquela muralha que a casa dela estava em cima, que era o sinal de segurança dela, né? Iria ruir. Ela creu que se ela aceitasse o Deus de Israel, se ela servisse o Deus poderoso, ela iria se salvar. E assim aconteceu. Que você também creia. Saiba que nós estamos no final. Tudo que está acontecendo está demonstrando que Jesus está chegando. Jesus está bem pertinho de chegar. A Bíblia fala que ouvireis rumores de guerra, ouvireis guerras e rumores de guerra, né? Haverá paz contra filhos, filhos contra pais. Irmãos, as coisas iriam piorar e vão piorar. Mas nós temos um Deus. Pode todo mundo ficar desmaiados de terror, com medo, apavorados. Não! Nós não vamos ficar, porque nós sabemos que em tudo tem cumprimento da palavra de Deus. E a palavra de Deus fala bem claro, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Então, firme os seus olhos em Deus, creia nele, que o povo dele ele vai guardar. Aquele que serve a ele vai ser resgatado, assim como Raabe foi resgatada, né? Em um tempo em que a destruição era iminente, em que a destruição era o assunto do momento, em todas as redes sociais, lá daquele povo, lá de Jericó, da cidade de Jericó, a notícia era só uma: o povo está vindo e vai haver destruição. Raabe creu que Deus poderia fazer uma história diferente na vida dela e na vida da família dela. Creia que Deus tem um novo recomeço, Deus tem uma nova história para você e para toda a sua família. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe grandemente. Estamos terminando a nossa live. Até sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem eu vou estar aqui com a pastora Sônia, da nossa igreja. Ela é a irmã da minha cunhada, uma mulher de Deus. Vocês vão ouvir uma palavra da parte de Deus. Tenho certeza que vai ser bênção. Até sexta-feira que vem, querendo Deus. E com certeza Deus vai te abençoar. Quero agradecer a todos vocês que estão aí. Monique Abreu, minha linda Arlete Moraes. Que prazer ter aqui comigo. Meu querido David, Deus abençoe. Que orgulho, hein? A esposa foi top. Obrigada a todos vocês, gente. De coração, eu agradeço. Meu coração é meio torto. Beijo para vocês. Ó, tchau.
É o que eu mais quero. Minha alma. Deixa eu ver quem mais é. Valzinha, do interior de São Paulo, seja bem-vinda. Arlete está aí. Um beijo, meu amor. Que Deus abençoe. Deus abençoe, Rosane Ribeiro. Pegou o final. Vai ficar no meu Instagram. Depois você pode assistir e curtir lá e comentar. Gente, vai nas minhas redes sociais, no meu YouTube, M-I-S-S, Nailde Silva. Vai lá, se inscreve, me ajuda lá. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Beijo! Eu te amo,